fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor. Olá, meus amores do Centro Espírita Irmãos de Luz. Muito bom estar aqui com vocês. Cristóvão, José Alberto, muito obrigada pelo convite, este convite tão especial, porque é um mês onde se comemora o aniversário da instituição, então estamos aqui abrindo este início, né, de palestras que ocorrerão nesta casa, e nós nos sentimos assim muito felizes por isso. Muito obrigada também a todos vocês que nos seguem pelo YouTube, que acompanham o nosso trabalho no Vai na Fé, no Vai na Arte, que se inscrevem e que estão deixando fluir a poesia na vida, porque seguir o Cristo é isso, é ter a alma aberta para receber as emanações do alto, que muitas vezes vêm em forma de poesia, porque viver é conjugar a arte das coisas boas, das coisas positivas, do amar ao próximo como a nós mesmos. Então, a nossa vida, realmente, ela é um palco onde cada um de nós estamos vivendo nesta existência um papel, e que este papel ele deve ser bem vivido, bem representado, para que quando as cortinas se fechem, nós possamos receber os aplausos da nossa consciência. Por isso estamos aqui, sempre na Casa Espírita, aprendendo, estudando, nos aprimorando cada vez mais, para que nos tornemos criaturas melhores, criaturas mais conscientes da vida. Portanto, deixemos que a arte, que a poesia nos ensine a viver, e que nós possamos aprender com o maior poeta que já existiu, que se chama Jesus Cristo. E assim, antes de começarmos a nossa atividade, vamos orar. Vamos falar, declamar essa poesia maior que é o Pai Nosso, e que toca o nosso ser e faz com que nós possamos nos comprometer com a palavra à medida em que vamos pronunciando os trechos do Pai Nosso. Então, juntos, neste momento, nada vamos pedir,
vamos apenas conhecendo as nossas necessidades, sabendo das nossas dores e de tudo que acontece no nosso planeta. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, para que os irmãos de luz, eles possam receber de nós as emanações boas, de fluidos positivos, para que eles possam transformar em vigor, em saúde, em paz, em esperança, para levar a todos que necessitem. E juntos nesta hora, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos, meu Senhor. Livrai-nos de todo mal, que seja assim para todo sempre, Pai amantíssimo. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. E o tema ofertado pela casa neste abrir de mês, voltados para o aniversário da casa, intitula-se Ir e Ensinar, que é uma mensagem do livro de Emmanuel, do livro Fonte Viva, dessa psicografia riquíssima de Chico Xavier. Ir e ensinar. Não poderia realmente, foram muito felizes aqueles que escolheram o tema, e a gente tem certeza que deve ter sido direcionado pela espiritualidade, porque não poderíamos abrir realmente um mês comemorando o aniversário desta casa de 38 anos, sem falar do Cristo, sem falar do Evangelho, sem trazer a proposta maravilhosa que Ele nos ofertou de ir e ensinar, como Ele veio e nos ensinou as maravilhas do amor, as maravilhas da paz, as maravilhas da esperança, e como nós precisamos nos entregar a essa responsabilidade deste ir e ensinar. Mas, antes de começarmos a dissertar, necessário se faz que nós coloquemos as palavras de Emmanuel nos ouvidos de vocês, para que nós possamos juntos sentir a responsabilidade que é conhecer o Evangelho, que é aprender qualquer coisa na vida. Emmanuel, um espírito consciente, um espírito responsável, que aprendeu a amar o Cristo, aprendeu a respeitar os seus ensinamentos e a sua proposta renovada de vida, e se dedicou em espírito a trabalhar por nós, a trazer mensagens fortes, reflexivas, para que nós pudéssemos encontrar o caminho da perfeição de uma maneira mais fácil e mais aperfeiçoada. Porque à medida em que nós vamos encontrando o caminho certo, fica mais fácil de retirarmos as deficiências. Vamos nos aperfeiçoando com mais facilidade, porque as palavras são diretas, são claras. Então, meus queridos, nós vamos ler para vocês esta mensagem de Emmanuel, que intitula-se Ir e Ensinar, contida no livro Fonte Viva, e que diz assim: Portanto, ide e ensinai. Jesus, Mateus, capítulo 28, versículo 19. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não esquecer que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho da elevação
aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar e, em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do Eterno Pai e revelou-nos, com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai, na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Que mensagem, não é, meus irmãos? Que mensagem! Ide e ensinai. E vem como uma luva para a comemoração desse mês de aniversário do Centro Irmãos de Luz, porque toda casa aberta, ela é uma escola. E nós podemos perceber que essa escola, ela forma os seus alunos, e em formando os seus alunos, prepara-os para a vida, como é na escola material, como é nas escolas aonde nós vamos aprender o caminho do profissionalismo, através de acordo com a profissão que nós escolhemos, nós vamos nos especializando e depois saímos daquela escola, daquela faculdade e vamos aplicar no mundo. Assim é também a escola espírita. Cada aprendiz adentra o templo espírita para aprender e depois cria consigo o compromisso de aplicar os ensinamentos no mundo para melhorar a vida daqueles que habitam na Terra. E nós observamos o seguinte, que na escola nós aprendemos a profissão e saímos para esta aplicação abençoada. E de acordo com a nossa entrega, com a nossa dedicação, nós nos tornamos profissionais brilhantes, excelentes médicos, excelentes professores, excelentes doutores, excelentes psicólogos, seja qual for a profissão, nos tornamos perfeitos naquilo que fazemos. Nos tornamos perfeitos também naquilo que aprendemos na escola da vida para aplicarmos no dia a dia, que se transforma também numa profissão. Então nós vamos ver as pessoas que se dedicam ao trabalho dos serviços gerais, como elas se esmeram quando se dedicam, como fazem aquilo de maneira brilhante que chama a atenção daqueles que observam.
Observamos também aqueles que varrem as ruas, quando se dedicam a fazer bem a sua profissão, a exercê-la bem, ele se torna doutor naquilo que faz, porque varre a rua de uma maneira perfeita. Quem lava, quem limpa, quem está nos serviços domésticos, que hoje, graças a Deus, vem ganhando valor, porque nenhum homem, nenhum ser que tem a profissão mais elevada, ele consegue chegar lá se não tiver quem lhe faça o alimento, se não tiver quem limpe a casa e mantenha ajeitada, se não tiver quem lave as roupas. Ou seja, nós nos precisamos no mundo. E quando nós nos aperfeiçoamos naquilo que fazemos, nós auxiliamos de maneira mais precisa. Assim é a doutrina espírita quando vem nos preparando para que nós exerçamos bem também esta parte profissional. Porque sem formação moral fica muito difícil que nós exercitemos bem aquilo que nós abraçamos como um padrão de vida, como o caminho que vai nos dar o pão de cada dia, na construção da família, seja onde for. Se nós não desenvolvermos valores morais, muito difícil será. Por isso o Evangelho vem e diz para nós: vós sois deuses, tudo que faço vós podeis fazer. Quando Jesus diz isso, ele traz para nós a proposta da entrega, do aperfeiçoamento, do estudo e da dedicação, da transformação do ser. E vem Emmanuel e diz ir e ensinar. E ensinar na palavra do Cristo é exemplificar. E ele vem pontuando por que Jesus se tornou mestre. Não foi por pompa e circunstância, mas ele se tornou mestre pela humildade, pela simplicidade, pelo entendimento, pela compreensão. E quando nós dizemos humildade, retiremos do dicionário essa ideia de que ser humilde é se tornar exposto a tudo quanto queiram fazer conosco. Humilde é simplicidade. Humilde é estar isento de orgulho e vaidade. Esta é a proposta do Evangelho. Este é o convite para todo trabalhador do Cristo, porque ele diz que só falar e aconselhar é fácil. Mas isso só não basta para nos libertar. Nós podemos até libertar o outro através dos nossos conselhos, das nossas palavras, mas nós precisamos primeiramente fazer o bem a nós mesmos. E quando dizemos isso, não estamos convidando para o egoísmo. É porque quando nós fazemos essa viagem de ensinar primeiro a nós mesmos, nós vamos nos libertando das amarras de outrora e nos libertando dessas coisas pequenas, dessas coisas menores, nós vamos ter condição de agir no mundo da forma que Jesus espera que nós façamos. Agir no mundo melhorando é tornar-se a criatura isenta de orgulho e vaidade e retirando de si essa condição de se magoar, de se ressentir, de estar criando problemas por coisa alguma. Então, a casa espírita, ela tem um papel fundamental de preparar essas pessoas, de preparar a todos nós, a cada lição, a cada aula, e é necessário que nós queiramos aprender. É necessário que nós queiramos estar presente nessas aulas, para que depois nós não venhamos a reclamar porque nós faltamos à aula e vamos querer privilégios e vamos cobrar do outro determinadas posturas quando não estávamos presentes para compreender, para saber como fazer. Então, ide e ensinai, aprendei o que é bom, levai a luz do Cristo para todas as criaturas, pregai pelo exemplo. Precisamos sair desta questão do faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Nós somos observados, sim,
Por isso que Emmanuel fala com tanta propriedade que nós nos espelhemos em Jesus. Ele não foi apenas teoria, ele foi prática. E quando ele diz que tudo que eu faço vós podeis fazer, é porque nós temos sim a condição de servir, a condição de amar, a condição de nos transformarmos. O que estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo por falta de amor. Por isso ainda é muito importante esses núcleos de orientação. Uma casa, quando ela faz 38 anos, ela nos faz ver que em seu rastro tem luz, que em seu rastro ela deixou um traço de orientação, de conhecimento para todos aqueles que passaram por essa instituição. É um compromisso quando uma casa espírita se abre, porque tem a responsabilidade de orientar, de exemplificar através do seu corpo diretor, através dos seus trabalhadores, que devem ser exemplo para todos aqueles que chegam. Esse corpo diretor, esses trabalhadores que devem se vestir de coragem, de muita humildade, de determinação, de simplicidade, que deve afastar de si o orgulho, que deve ver em todos os semblantes ali presentes, irmãos. E o objetivo maior é levar a luz do conhecimento a cada alma, para que elas se sintam em condição de aplicar estes ensinamentos dentro do lar e promover paz. Então é uma responsabilidade muito grande. 38 anos é uma vida de trabalho, de dedicação e de entrega. E que hoje, vivendo a pandemia, esta vivência ela deve estar bem mais forte. As portas desta casa, virtualmente, ela deve estar aberta, ou destas casas devem estar abertas. Mas como estamos falando do Irmãos de Luz hoje, esta porta espiritual, esta porta virtual, ela deve estar aberta para estar levando luz, amor e consolo aos seus profitentes, amparando-os, fortalecendo-os, sendo cada vez mais exemplo de bondade, de caridade, de firmeza, de orientação e vigilância. Porque bem se diz orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então necessário se faz que os seus trabalhadores estejam atentos para tudo que chega em seus pensamentos, para tudo que chega através dos encarnados. Desanimar jamais. Com Jesus, nós aprendemos o quê? Que é preciso ter a determinação, que é preciso persistir, que é preciso realizar o bem, que a palavra boa nunca falte. Quando ele diz que Jesus é mestre, porque ele conseguiu trabalhar todos os pontos necessários para salvar a alma humana dela mesma, levando luz ao imo d'alma. Jesus jamais se tornou mestre por orgulho, vaidade ou por querer receber os elogios da humanidade. Não, muito pelo contrário. A determinação dele era orientar cada criatura e deixar isso claro para nós. A nossa determinação deve ser essa. Quando se carrega o nome de Irmãos de Luz, é uma responsabilidade, porque um nome desse colocado numa instituição não é só direcionando aos irmãos de luz que vêm à casa para socorrer, para trazer as orientações, para trazer os fluidos. Não. Quando se coloca um nome desse numa instituição, significa dizer
que os seus responsáveis também são irmãos de luz e que devem trabalhar para que todos que ali cheguem se transformem também em irmãos de luz. E ser irmãos de luz não significa vestir a toga da perfeição da noite para o dia, não. Ser irmãos de luz significa, dentro de um esforço constante, melhorar-se, para tornar-se cada vez mais um homem de bem. Para se tornar um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, uma boa esposa, para viver no dia a dia, aplicando os bons exemplos dentro de todas as lutas, dentro de todas as dificuldades. Às vezes chorando, mas confiando, porque se tornar um irmão de luz é não desanimar jamais, rebalançar, muitas vezes pelas dores da vida, mas é ser também como um bambu flexível, aonde muitas vezes é preciso ir ao sabor daquele vento, mas retomar a posição. Silenciando, para evitar muitas vezes contenda, falando outras tantas vezes para rearrumar a casa, tendo autoridade moral, tudo isso sendo feito com caridade, com espírito de amor e justiça. Então, ser irmãos de luz não é apenas um nome bonito para ser dado a uma instituição. Ser irmãos de luz é abraçar a proposta do Cristo, porque quando ele veio ter conosco, o que foi que ele disse? Fazei brilhar a vossa luz. Fazei brilhar a vossa luz. E o que é isso? Se não trabalhar o nosso interior e retirar todas as mazelas, criarmos comprometimento com a nossa evolução, trabalhar mais a paciência, a tolerância, trabalhar em si esse espírito de justiça para caminharmos cada vez mais com imparcialidade, ver os nossos próprios defeitos e ir transformando a cada dia esses defeitos, extirpando-os, para que a cada despertar nós nos reconheçamos criaturas melhores. Criaturas um pouco mais iluminadas desse amor de Deus. Então nós observamos quanto trabalho, meus irmãos. Não basta a alegria de servirmos a uma instituição, mas deve vestir-nos a alegria de a cada instante estarmos nos transformando, trabalhando com a nossa reflexão, para descobrirmos cada vez mais caminhos que possam nos levar para estradas melhores. E quem aqui não precisa se melhorar? Todos nós. E tempo de aniversário é um tempo bom, porque costumo dizer que é o tempo aonde nós nos propomos mudanças, aonde nós nos propomos reflexões, aonde nós nos colocamos por um pouco dentro daquela condição de olhar-se de frente para ver o caminho que já percorremos e o caminho que precisamos ainda percorrer. Por isso, todos nós, reunidos aqui hoje, estamos buscando, a todo esforço, nos tornarmos irmãos de luz, com a responsabilidade de irmos e ensinarmos ao mundo como fazer. E o primeiro universo que nós temos essa responsabilidade de ensinar é o nosso lar, lidando com os nossos filhos, lidando com as nossas questões mais complicadas de perdão, de compreensão,
de oportunizar cada vez mais condição para que o outro cresça, para que o outro se refaça, exercitando as virtudes que o Cristo nos ensinou, exercitando a compaixão, que sempre digo, é a união de todos os sentimentos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos deste meio de comunicação que a tecnologia nos traz para nós alcançarmos outras tantas pessoas. E o que fazemos, o que postamos, também fala de nós. Esse Ide e Ensinai hoje está muito forte para todos nós, porque nós nos mostramos através do que falamos, através do que postamos, através daquilo que nós opinamos. Então, vejamos que tipo de mestres nós estamos sendo. O que estamos ensinando? Ao sairmos deste mundo, que exemplo deixaremos? Como dissemos no início, no fechar das cortinas, nós receberemos o aplauso da nossa consciência? É necessário que pensemos nisso. Como é que nós estamos vivendo neste grande teatro que é o mundo, aonde vamos encontrando roteiros diversos, aonde vamos encontrando pessoas de todo tipo, de toda sorte, de toda cor? E como é que nós estamos nos portando diante das adversidades da vida? Quem vai e prega deve ter em si o sentimento de amor desenvolvendo-se para compreender cada criatura, por mais que ela erre, por mais que ela tenha que responder à lei por isso. Não deve faltar naquele que prega, naquele que ensina, a compaixão e a piedade, porque a lei aplicada, ela difere da ação vingativa. Então nós vamos ganhando esta grandeza de entendimento a partir do momento em que nós vamos abraçando o Evangelho do Cristo, a partir do momento em que essas instituições elas vão nos dando caminhos através dos estudos e que hoje, ligados virtualmente, esse estudo não para, essa troca de alimentação não para, porque nós precisamos falar do bem, nós precisamos ensinar o bem, nós precisamos viver o bem, para que as pessoas elas não desistam de si mesmas, para que as pessoas elas não fujam da vida, para que a vida no corpo, porque a doutrina espírita ela chega e ela diz: coragem, meu irmão, porque findar a vida no corpo não é solução para nada, porque o espírito sobrevive e o sofrimento se torna maior, se torna mais atroz. Portanto, ganhe coragem, abrace a sua vida e enfrente as suas dificuldades. Tenha firmeza de propósito, porque você não sabe da sua vida daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. E aquilo que é desesperador, que é sem solução aqui agora, ali, amanhã, ou daqui a 2, 3 minutos, pode mudar completamente de cenário. Veja como ir ensinar é importante, como essa doutrina nos dá um cabedal de informações para que nós acalmemos as dores, as nossas dores e as dores do outro, ensinando resignação nesses tempos difíceis, trazendo a esperança para renovar a alma dos tristes. Há tanto a se fazer nesse Ide e Ensinai, levar o alento para aqueles que estão devolvendo os seus entes queridos para o plano espiritual, mesmo que não tenhamos o contato direto com estas criaturas, mas o que postamos, o que escrevemos, o que falamos, percorre o mundo e chega a tantos corações hoje com o advento da internet. Portanto, sejamos cristãos ativos, espíritas operosos, que a nossa voz não descanse, que os nossos atos, eles não fiquem estagnados num universo pequeno de nós mesmos, aonde caprichosamente, muitas vezes, nós vamos querendo fazer apenas a nossa vontade.
mas que nós sejamos irmãos de luz, levando esse archote adiante, que aprendamos com Cristo a colocar a candeia bem no alto, bem no alto. E hoje já não dizemos nem no alto da nossa casa, hoje nós já dizemos no alto do mundo. Porque hoje tudo que fazemos virtualmente se espalha. Sejamos amigos dos nossos amigos. Fujamos do verbo ácido da crítica. Passemos a calar para não induzir o outro a pensar mal, se não pudermos dizer nada de bom. Porque ir ensinar, nós ensinamos por todos os poros, até na movimentação do nosso corpo, nós ensinamos. Pelo tom da nossa voz, nós ensinamos, nós consolamos, nós abraçamos o outro, nós dizemos para ele que vale a pena viver. E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, com tanto sofrimento sobre a face da terra, sofrimento que bate à porta de todos nós, como nós estamos precisando aprender com Cristo para ir e ensinar, como nós precisamos ser uma estrela que brilha na noite escura do nosso semelhante, como estamos precisando ser irmãos de luz para atrairmos outros irmãos iluminados, para que eles nos guiem, para que eles coloquem as suas mãos sobre nós e nós possamos falar como nos diz o Evangelho. E falareis como nenhum outro orador fala, porque todos nós temos esta máquina maravilhosa de soltar o verbo. E em toda e em qualquer situação, nós podemos nos ligarmos ao alto e levar aquilo que o outro precisa, seja o sorriso, seja a fala de esperança, a fala de coragem, às vezes até um sacudir. O que é isso? Levante, saia desta condição, não tenha pena de si mesmo. Você é mais forte do que tudo que você pode imaginar. Portanto, reaja. Vamos, a vida te convida a pensar diferente. Prossiga adiante, porque você não está abandonado. Você é filho de Deus. Olha quanta coisa nós podemos fazer com esse verbo. Sacudir, acordar o outro. Não é lindo isso? Ser irmãos de luz. Ser irmãos de luz. Pensemos, meus irmãos. Pensemos na maravilha que o Espiritismo nos traz quando esclarece para nós tantas partes de nossas vidas para que nós possamos esclarecer outras tantas. Quando ele vem e diz, olha, o Cristo nos ensinou, bem-aventurados os aflitos, nos traz a doutrina espírita isso, e esmiuça para nós as lições. Bem-aventurados os aflitos, mas para que você seja bem-aventurado, é preciso que você tenha resignação, que você confie na sua potencialidade, que você creia que Deus jamais vai colocar fardos pesados se seus ombros forem leves. Portanto, irmão querido, quando lhe chega uma dificuldade, é porque você pode transpô-la, você pode modificá-la. Acreditemos nessas propostas que Jesus nos traz e que o Evangelho e que o Espiritismo nos esclarece para que nós possamos passar bem aqui nesta terra, ainda que gemendo e chorando algumas vezes, mas tem uma alavanca que diz: estamos aqui para vencer, estamos aqui para nos melhorarmos. E quando dizemos estamos aqui para vencer, não é termos uma conta bancária altíssima. Porque às vezes, quando nós temos valores morais, que não nos deixamos nos corromper por nada, quando trilhamos o caminho dessa justiça, quando agimos com caridade, quando permitimos que o amor nos impeça de cometer injustiças, maldades, nós estamos sim, nós estamos crescendo, nós estamos progredindo, nós estamos nos elevando, mesmo que a nossa conta bancária não tenha muito, ou mesmo sequer tenhamos uma.
Então é esse entendimento de valores que nós precisamos ter. E esse ide e ensinai é para ficar na nossa mente, ressoando constantemente ali, para que tudo que nós venhamos a fazer, nós interroguemos, estamos indo e estamos ensinando? Ensinando através de um conjunto que é pensamento, palavras e atos? Questionemos sempre se assim estamos fazendo. Pensamentos, palavras e atos. É necessário esta interrogação. É necessário essa vigilância, essa pesquisa de nós mesmos, para ver se estamos fazendo como Jesus Cristo fez. Importantíssimo que nós venhamos a dar cada vez mais sentido à nossa existência, mais sentido real, porque nós estamos vendo, hoje mais do que nunca, como breve é o tempo na Terra. E nós deveremos aproveitá-lo para vivê-lo bem. E vivê-lo bem não significa nos entregarmos a todas as estultícias, a todas as loucuras, porque uma hora vamos embora. Não, é viver bem, nos alegrando, levando a felicidade, trabalhando a nossa resistência contra o mal, evitando situações desagradáveis, passando com coragem e resignação os nossos apertos, as nossas dificuldades, mas sempre com um olhar adiante, porque essa doutrina, como dissemos, ensina por que nós vivemos as aflições, mas também por que devemos ser bem-aventurados. Por um encontro, por uma aceitação, mas não é aquela aceitação que você baixa a cabeça e diz, é a vontade de Deus, vou fazer o quê? Não. É uma aceitação que nos move para que nós não permaneçamos construindo ações que venham a trazer consequências tão danosas quanto a que estamos passando. E aí nós vamos nos libertando, porque nós vamos compreendendo e vamos trabalhando. Não ficamos entregues ao sofrimento, fazendo uma meia-culpa. Não. Nós vamos trabalhando para que a roda da vida ela gire e gire de maneira a andar para frente e nunca para trás. Por isso que ser irmãos de luz é trabalho. Por isso que ser irmãos de luz é felicidade. Felicidade porque quando a gente compreende a vida que levamos, quando nós olhamos para o lado e vemos que a nossa dor ela não é a maior que a dos outros, ela se torna difícil para nós, às vezes até nos causa determinada angústia, mas quando nós entendemos na proposta do Cristo e no esclarecimento que a doutrina espírita nos traz, que diz que se você sofre, esse sofrimento tem uma justiça. Esse sofrimento está estabelecido nas suas causas anteriores, em algo que você fez lá atrás. Por isso você não consegue sair dele, porque você precisa quitar-se. Você precisa resignar-se e transformar esta dor em aprendizado. Porque enquanto a dor vem e a gente apenas grita, se debate, se rebela, ela continua. Mas quando a dor vem e nós olhamos para ela e dizemos, o que eu posso aprender com você? O que você quer me ensinar? E aí nós passamos a tirar lições dali, nós modificamos a dor e ela vai deixar de doer com tanta intensidade. Então o Evangelho vem, o Espiritismo vem e explica essas causas anteriores. Mas também nos previne de males maiores, porque diz, olha, analise, pare e veja esta dor que você está vivendo hoje. Será que não foi algo que você procurou aqui, agora? Veja também se não é algo que você está alimentando e que você poderia deixar de alimentar. E aí nós paramos para olhar, deixa eu analisar esta dor de agora. Deixa eu ver se eu não posso mudar. Deixa eu perceber se não é essa ideia que eu tenho de querer que seja assim, que está aumentando. Deixa eu ver se não é para eu deixar essa coisa para lá, deixar cada um viver a sua vida e eu olhar mais para os meus dias, o que eu preciso fazer. Então as coisas vão se modificando
quando nós vamos aprendendo com esta doutrina e nos tornando, né, candidatos a sermos esses irmãos de luz para sempre, não sendo luz uma hora e escorregando, sendo luz e escorregando, sendo luz e escorregando, mas buscarmos andar numa linha constante de iluminação, transformando cada vez mais, ganhando aptidões, desenvolvendo as nossas ferramentas, sabendo o que vamos fazer com os nossos talentos, sair do medo e enterrarmos talento, né? Sair desse medo de estar o tempo todo cavando a terra e enterrando, cavando e enterrando, mas ter a condição de que mesmo pouco nós podemos fazer e podemos até nos surpreender, porque do pouco nós podemos fazer muito e multiplicar esses talentos. Desde que estamos aqui, cada um com uma capacidade, se podemos nos locomover, se podemos falar, se podemos ouvir, se podemos construir, se podemos pensar, nós estamos em condição de produzirmos e produzirmos o bem. Por isso que 38 anos de vida da instituição Irmãos de Luz significa muito trabalho, muito para ir e ensinar, muito para ir e exemplificar. Por isso que a lição fica para todos nós. Sejamos exemplo, porque o verbo ele pode se dissolver através de uma atitude negativa. O verbo ele pode se elevar através de uma atitude positiva. É o casamento perfeito das boas ações. Então, meus irmãos, diletos do meu coração, que nós possamos fazer brilhar a nossa luz, para que quando nós, reunidos, nós cantemos o Quanta Luz, nós possamos sentirmos também como parte integrante desta canção, sendo luz juntando-se à luz. Porque muitas vezes nós cantamos esse hino do Quanta Luz em nosso ambiente, não é? E trazemos a palavra de Jesus através da oração, mas às vezes nós cantamos este hino querendo apenas que a luz venha e nos ilumine, porque nós estamos sempre querendo receber. E quando nós nos intitulamos Irmãos de Luz, e quando absorvemos a palavra de Jesus, vós sois deuses, quando entendemos também a sua fala, fazei brilhar a vossa luz, nós passamos a compreender que nós somos centelhas divinas. Nós passamos a compreender e aceitar que somos energia, que somos luz, que temos a capacidade de contagiar, de irradiar, e que se uma luz se junta a outra luz, eita lelê, que coisa mais linda, que iluminação não será, e é disso que o nosso planeta está precisando, de muitos seres que aceitem-se como irmãos de luz, para que juntos, de mãos dadas, nós cerquemos a terra, nós abracemos a terra através dos nossos pensamentos bons, através das nossas projeções mentais, de coisas boas acontecendo, principalmente nesse período agora, onde a angústia, onde a dor, o medo e a insegurança bate constantemente à nossa porta. Ao invés de estarmos brigando por questões políticas, ao invés de estarmos nos posicionando a favor de A, B ou C, antes de estarmos abraçando questões violentas, de estarmos querendo fixar os nossos pontos de vista, que nós desenvolvamos o amor, desenvolvamos a consciência de que precisamos estabelecer o quê? A paz. Para acalmar tudo que aí está, nós precisamos, ao invés de projetarmos tragédias, avanço, porque as notícias cabe à ciência nos trazer, cabe aos meios de comunicação nos informar. Nós não podemos, dentro do nosso ser,
começarmos a projetarmos tragédias. Quando cada coisa acontecer, cabe a nós espíritas tomarmos a postura, agirmos para nos resguardar, para auxiliar, para colaborar com o planeta. Mas enquanto espíritas, irmãos de luz, nós não podemos ficar projetando tragédias, nem desejando que a tragédia ocorra. Nós precisamos projetar luz, projetar pensamentos bons, projetar a terra farta, projetar, idealizar a terra curada, projetar as crianças correndo e sorrindo nos parques, brincando com os cães. Precisamos projetar os nossos idosos tomando sol, fazendo crochê, conversando. Precisamos projetar os jovens, os adultos, trabalhando, movimentando-se, criando, gerando coisas boas, fazendo o planeta progredir, a alegria e a paz se estabelecendo. Olha como nós somos uma potência, nós somos uma força, porque o que estamos vivendo aí, estamos vivendo por conta de uma grande força mental também negativa. E a força maior, ela sobrepõe a menor. A espiritualidade, os irmãos de luz precisam de nós agora nesse tempo. Então, que sejamos luz, que façamos brilhar a nossa luz através de uma grande corrente do bem, de pensamentos elevados, que nós possamos sustentar esses pensamentos, por mais difícil que seja a tormenta e o nosso barco balance. Nós confiamos em Deus, nós confiamos em Jesus, aquele que diz para os irmãos de luz: tenham fé, tenham coragem, eu venci o mundo, eis que estarei convosco até o fim dos dias. Confiemos nesse Cristo, que à frente do barco, quando todos os discípulos acharam que iam morrer afogados, Jesus levantou no barco, estendeu as suas mãos e acalmou a tormenta. Acreditemos que Ele acalmará essa tormenta que estamos vivendo através da intuição aos cientistas, do avanço da ciência, através das descobertas, através do fortalecimento aos médicos, através da consciência àqueles que estão à linha de frente deste planeta, desta nação. Confiemos e façamos a nossa parte, porque se nós nos candidatamos a nos tornarmos espíritas, nós simplesmente dissemos que queremos ser irmãos de luz. E como irmãos de luz, façamos sim, façamos a nossa parte, façamos brilhar a nossa luz. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que envolva esta casa de amor em halo de paz, de perseverança, de muita coragem e resignação. Que nunca falte amor, que nunca falte paz e esperança, e que a luz jamais se apague. Paz em todos os corações. E essa última canção é uma canção linda de Clóvis Pinho, uma canção inspirada que muitos artistas regravaram e com certeza emocionaram muita gente. Ninguém explica Deus. Nada é igual ao teu redor. Tudo se faz do seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequena e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então.
Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ouve que bem pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que algum Deus a me guardar. Eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o anjo houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.